Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Eu estou passando onde quero aqui deixar uma palavra no seu coração, em especial você que está debaixo de uma promessa ou você que está debaixo de um propósito. E talvez você deve estar se perguntando como vai se cumprir. Eu não sei como vai se cumprir, porque Deus, Ele tem as formas dele agir. Deus, Ele tem a forma de trabalhar. Eu só posso te assegurar de uma coisa, que Deus é fiel e que vai cumprir na tua vida tudo o que te prometeu. Deus não vai falhar com você. O que quer que seja necessário fazer, o que for preciso que Deus faça para cumprir o que Ele te prometeu, Ele vai fazer, mas o propósito vai se cumprir. Porque o Deus da consagração, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Ele não falha. Talvez alguém vai dizer assim: pastor, estou esperando há tanto tempo, se não se cumpriu ainda. É porque você, mulher de Deus, não está preparada, viu? É porque você, homem de Deus, ainda está sendo preparado para viver o propósito. Precisa ser moldado em alguma coisa que talvez nem você percebeu. Ou Deus está te desvinculando de determinadas coisas para cumprir aquilo que Ele te prometeu um dia. Isaías capítulo 6, versículo de número 1 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba das suas vestes enchia o templo de glória. Veja que o profeta Isaías, Deus, ele tem um grande projeto ou um grande propósito para a vida do profeta. Só que o propósito que Deus tem para o profeta, para que esse propósito se cumpra, Deus precisa moldá-la, o profeta, em algumas coisas que precisa ser moldado, ou mudar em algumas coisas, ou desvincular o coração do profeta Isaías, do rei Uzias, por exemplo, para que o propósito de Deus na vida de Isaías se cumprisse. Eu estou lhe dizendo desde o início que Deus é fiel. Talvez Deus está te livrando de certas coisas, ou de determinadas pessoas, e isso está talvez te entristecendo. Talvez Deus ele está te desvinculando de A, de B, de Beltrano ou de Ciclano, porque essa pessoa a qual Deus está desvinculando do mesmo ou da mesma, de um jeito ou de outro, talvez está sendo um problema na sua vida e você não está percebendo. E Deus, para cumprir na vida do profeta Isaías, teve que tirar o problema da vida dele. Que era o problema? Uzias. Eu não sei se você que está me ouvindo, existe algo na sua vida que está sendo um problema. Problema esse que está até, na verdade, sendo um obstáculo para que o propósito de Deus na sua vida possa se cumprir. Então o que Deus faz? Ele primeiro livra esse alguém do problema, desvincula de determinadas pessoas, para assim aquele alguém que está debaixo da promessa venha encontrar-se preparado para que assim o propósito de Deus se cumpra. Se Deus está desvinculando o teu coração de algo, se Deus está te desvinculando de um alguém, independente de quem seja esse alguém, agradeça, seja grato a Deus, seja grato a Deus. Isso significa que é necessário esse processo, é necessário você passar por isso, é necessário que assim seja, para que tudo possa se cumprir exatamente como Deus te prometeu. Não tenha pressa, tenha calma, deixa Deus trabalhar do jeito dele. Deixa Deus agir da forma como Ele bem queira, porque Ele é quem sabe o tempo, Ele é quem sabe quando as coisas têm que se cumprir. Não queira apressá-lo ou apressá-la ao processo de Deus. Tenha calma, seja paciente, ore e espere, porque te asseguro mais uma vez, o Deus da consagração, o Deus que é fiel, Ele não vai falhar com você. Pelo contrário,
Tudo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Todas as promessas que Ele te fez. Vai te usar. Vai te usar que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que homem abençoado. Que mulher cheia do Espírito Santo. Onde põe a mão, Deus cura. Onde aquele homem, onde aquela mulher profetiza algo, Deus cumpre. Deus é na vida daquela mulher. Deus é na vida daquele homem. Muitas pessoas estão me ouvindo agora, vai ouvir isso ainda. Porque Deus vai usar pessoas que estão me ouvindo de maneira tremenda. Mas primeiro tem que passar pelo processo. E qual é o processo? É desvincular o coração de determinadas pessoas de certas coisas que está sendo um obstáculo ou um problema impedindo que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então primeiro Deus vai te livrar desse problema, para após te livrar do problema, cumprir a promessa dele para com você. No versículo de número 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja, Uzias estava sendo a base da vida de Isaías. Mas no versículo 5 do capítulo 6 de Isaías, o próprio Isaías diz: ai de mim, estou perdido, porque meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porque sou homem de lábios impuros, né? Porque sou homem de lábios impuros. Ora, Uzias não estava sendo a base na vida de Isaías. Por que Isaías está conversando, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios? Ou seja, ele tinha um linguajar sujo, como as pessoas às quais ele vivia no meio das mesmas. Uzias não era a base de Isaías? Isaías não tinha Uzias como referência? Por que ele tinha boca suja? Por que as pessoas às quais Isaías vivia no meio delas tinha boca suja também? Não era para aquele o qual Isaías tinha como a sua base, como a sua referência, não era para instruir? Não era para ensinar? Então Isaías precisava ser moldado, sim. Isaías precisava passar pelo processo, que era exatamente Deus desvincular o coração de Isaías de Uzias, para cumprir na vida de Isaías o que o próprio Deus havia prometido. Percebe que tinha algo de errado na vida de Isaías. Primeiro, que ele estava apoiado em Uzias. Segundo, que ele tinha a boca suja, a linguagem suja. Então Deus precisava moldá-la para usar depois. No versículo de número 6, então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. E a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Quando ele disse, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que um serafim, não foi um anjo qualquer, um anjo de quarta grandeza que voa por cima do trono. A Bíblia diz que foi até embaixo do trono com uma tenaz, pegou uma brasa debaixo do trono, voou até o profeta, tocou os lábios dele para poder purificá-la da iniquidade. O profeta precisou de uma brasa do altar para purificá-lo a iniquidade dos seus lábios. Tem gente que não precisa de uma brasa. Tem algumas pessoas que infelizmente que às vezes um braseiro inteiro ainda não é o suficiente. Isaías apenas uma brasa foi bastante. Mas olha o versículo de número 8, diz assim, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso mostra que Isaías, na companhia de Uzias, era alguém despreparado. Isaías, na companhia de Uzias, tinha um linguajar sujo. Isaías, na companhia de Uzias, estava despreparado para viver o propósito de Deus. Então Deus precisa livrar Isaías de Uzias, desvincular um do outro, para que Isaías seja moldado, para que ele tenha seus lábios purificados, para que Isaías se torne alguém preparado, depois do processo, para assim ele estar pronto para o propósito que Deus tem para ele. Então Deus Todo-Poderoso, que não falha, aquele que é fiel,
o Deus da consagração, que não atrasa, mas que chega na hora certa. E que tem um propósito na vida de muitas pessoas que estão me ouvindo. Primeiro, Ele molda, Ele purifica, Ele transforma. Primeiro, Ele convence aquele alguém de que tem que ter o próprio Deus como a sua base, para que o propósito dele na vida daquele alguém se cumpra. Então Deus não atrasa, chega na hora certa. Se Deus te desvincular de certas coisas, se Deus de uma forma ou de outra te livrar de determinadas coisas, é necessário assim acontecer, para que após Deus te livrar desse obstáculo, ou desse problema que está impedindo do propósito de Deus se cumprir na tua vida, como era o caso de Isaías, não se desespere, não vos preocupeis. É necessário assim acontecer, para que assim o plano e o propósito de Deus possa se cumprir na sua vida. Porque assim foi com Isaías, assim será com você, assim será com todos aqueles os quais Deus tem um propósito para com os mesmos. Primeiro, Isaías tem que ser purificado. Primeiro, Isaías, o coração tinha que estar no Todo-Poderoso, que até então estava em Uzias. Primeiro, Isaías precisava passar pelo processo, estar preparado para o plano de Deus se cumprir, o propósito de Deus se cumprir. E Deus não falhou, causou uma determinada dor no profeta. Não foi fácil o processo que Isaías passou para estar preparado para o que Deus precisava, mas teve que passar. Então aqueles que têm um propósito, que estão debaixo de uma promessa, tenham calma, seja paciente, tudo se cumpre no tempo de Deus. Ele não falha, na hora certa Ele chega, e no tempo dele, o propósito dele se cumpre. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Tenha calma, seja paciente. Se Deus te livrar de certas coisas, não vos preocupei. É necessário para que se cumpra na sua vida o que Ele te prometeu um dia. Tá bom? Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.